E nós trouxemos aqui, ao meio-dia, em Brasília, a senadora Soraya Tronic, que já está aqui ao vivo no estúdio, para falar sobre a CPI dos atos antidemocráticos, que foi anunciada ontem e hoje já conta com 24 assinaturas. É isso mesmo, senadora? Tudo bem? Bom dia, Cris. Bom dia a todos vocês do Antagonista. Já estamos contando agora, assim, ó, fresquinho para vocês, com 31 assinaturas. Já acabamos de ultrapassar as 27 necessárias para abertura. Então, isso me deixa bastante tranquila, justamente porque nós poderemos, com a cautela necessária, por óbvio, apurar as responsabilidades dos atos que vimos ontem, infelizmente, no nosso país. É verdade, senadora. E eu acompanhei aí, especialmente nas redes sociais, no Twitter, que a senhora agiu rápido. Ficou sabendo dos atos que estavam acontecendo em Brasília, em seguida já anunciou que acionou a assessoria para atuar em prol dessa CPI dos atos antidemocráticos. Qual vai ser o objetivo da CPI? A CPI é uma comissão parlamentar de inquérito, apenas parlamentar, tem um tempo determinado e o objetivo muito claro, que é apurar as responsabilidades. O que nós tivemos ontem, vimos, óbvio, ainda estamos apurando agora, mesmo independente de CPI, o Senado Federal, o Congresso Nacional, o próprio Poder Executivo, o Judiciário estão apurando o que foi depredado, os danos materiais. Mas, acima de tudo, nós tivemos ameaça a algo que é muito caro para nós, que é a nossa democracia. Uma ameaça, assim, pública e notória. Isso não é inconcebível. Eu disse ontem mesmo nas redes sociais que a democracia aceita tudo, menos que acabem com ela. Então, nós precisamos saber diferenciar o que é liberdade, até onde podemos ir, para não adentrarmos dentro do Código Penal, dentro de toda a legislação, que não permite. Se eu não me engano, é a 14.197. A senadora está ao vivo aqui com a gente. Eu acho que nesse momento uma legislação do dia contra o Estado de Direito, que foi inclusive sancionada por Jair Bolsonaro. Então, o que vamos apurar? Isso, as responsabilidades, quem fez os atos diretos, quem manda, quem financia, tudo isso. Agora, senadora, uma dúvida que tem sido frequente, eu tenho acompanhado isso na imprensa também, vocês pretendem levar para essa CPI para ser ouvida ou convidado ou convocado o próprio ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Olha, sem dúvida alguma, todas as pessoas que tiverem alguma espécie de envolvimento, ação ou omissão, eu não sei exatamente se Jair Bolsonaro será convocado, porque é o colegiado que vai aprovar os nomes a serem ouvidos. Mas ontem mesmo no grupo de senadores nós estávamos discutindo a questão e alguém levantou que agora tudo é culpa do Bolsonaro. Não é bem assim. Porém, querendo ou não, vamos só supor, entrar no campo aí apenas das ideias. Vamos supor que tivessem conseguido, no dia de ontem, tomar o poder. Quem se beneficiaria? Para quem seria entregue este poder? Então, quando as pessoas diziam, intervenção militar com Bolsonaro no poder, é isso que nós vimos. Então, nós gostaríamos realmente de saber e vamos entregar para o povo brasileiro um relatório detalhado desse ataque à nossa democracia. Então, não sei o que vamos apurar, não vou fazer pré-julgamento de nada, porque nós também não julgamos, tá, gente? Uma CPI igual a CPI da Covid. O trabalho nosso do parlamento é colher informações, sintetizá-las em um relatório e entregar para as autoridades competentes para que elas tomem os rumos de investigação, para que somem as suas investigações e depois ao Poder Judiciário. Nós não julgamos, não condenamos, nem nada. Nós apuramos informações, terminamos a CPI e entregamos o nosso trabalho. Apenas isso. Senadora, há a intenção dos senadores de buscar os financiadores desses atos? Claro que há. Alguém tem que... Nós sabemos que tem muita gente por trás disso, financiando. Nós sabemos que a estrutura disso tudo não foi pequena, E eu acredito que
muito mais vai aparecer. O pouco que sabemos já nos assusta. Então, tem sim, já há provas suficientes para os órgãos da polícia, os órgãos do judiciário, para que eles apurem. Nós já vemos provas, assim, confissões em vídeos, nas redes sociais, mas ontem, particularmente, eu já tinha escutado que os movimentos que aconteceriam, eu já havia acompanhado em lives de dentro dos quartéis. Entro mesmo no YouTube como Soraya, numa boa, e ontem eu fui a primeira pessoa, acho que eu não acreditava, eu falei, será que eu estou numa live mesmo? Porque eu vi o combinado, eu assisti tudo, de dentro do QG, eu assisti a esta live. Eu falei, mas não é possível que esse pessoal vai marchar para lá, mas eu não imaginava que eles conseguiriam adentrar. O que eu imaginei? Eu vi que tinha policiamento, mas imaginei que eles seriam coibidos. Quando eu coloquei no grupo até de parlamentares do União Brasil, e o próprio presidente Luciano Bivar me ligou. O que é isso, Soraya? Eu falei, eu que estou perguntando se isso é verdade. Ninguém tinha percebido ainda. Estava todo mundo, né, cuidando das suas vidas, lógico. Falei, não, está acontecendo uma coisa muito esquisita, porque eu estou acompanhando uma live e as pessoas estão subindo a rampa. Quando eu vejo, já estavam lá dentro. E eu me assustei. Falei, não estou vendo, não estou tendo nenhum surto de ilusão, ou será que eu estou vivendo no mundo paralelo e estou vendo coisa, não é possível? Então, né, foi aquilo que aconteceu, e agora espero que consigamos instaurar essa CPI. Houve também uma proposta de uma CPI mista, mas o Senado Federal, conversando ali com alguns senadores, eles, considerando também o avançado do número de assinaturas, a preferência foi por construir uma CPI dentro do próprio Senado, porque é um número menor de pessoas, de membros, e a gente consegue controlar melhor e entregar, de repente, um trabalho mais rápido. O medo é que ela seja transformada em palco, não é o que queremos, porque o que estamos vivendo é muito grave. Por isso, não vamos abrir essa CPI mista. Demora muito, e você pode imaginar o circo que seria. O que nós queremos é trabalhar com rapidez, seriedade e pragmatismo. Senadora, sobre rapidez, eu imagino que um dos ouvidos também nessa CPI será o governador do Distrito Federal, que está afastado nesse momento, o Ibanez Rocha, sobre a responsabilização dele nesses atos. Há alguma movimentação no Senado sobre a possibilidade de uma intervenção federal, ou não foi discutido ainda isso entre os senadores? Eu ouvi falar na possibilidade de terça-feira discutirem o assunto, já votarem. Já há algum trabalho nesse sentido? Assim, o presidente Rodrigo Pacheco, que estava de férias, ontem, antes de eu protocolar a CPI, eu ainda falei com o Pacheco, mandei o requerimento primeiro para ele, justamente porque teremos uma mudança de legislatura e ficamos naquela dúvida de uma lacuna dentro do regimento interno acerca disso, né? Mas como é um momento de exceção, nós temos que raciocinar em cima de tudo. Depois nós podemos escolher outras assinaturas, mas o caso é que o que nós iremos apreciar é o PDL, que decretou a intervenção federal apenas na pasta da segurança pública, até o ponto que eu estou consciente disso. Por quê? Porque o ato de afastamento do governador Ibanez é um ato do Poder Judiciário. Então, está fora da nossa apreciação. A intervenção, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foi o que nós entendemos, é o que nós iremos apreciar. A intervenção federal na segurança pública do Distrito Federal. Então, dentro da reunião de líderes, não há problema, eu posso falar, eu ouvi alguns senadores dizendo que afastar o governador Ibanez estava sendo um exagero, principalmente porque ele poderia se manter ali nas questões técnicas de gestão, porque isso pode prejudicar muito o DF. Eu não discordo, não, mas eu gostaria de entender melhor, porque eu não li a decisão do ministro Alexandre de Moraes, não li a fundamentação para o afastamento do governador Ibanez, mas grosso modo, eu imagino que seja isso, uma necessidade de intervenção apenas na segurança pública. Perfeito, senadora. Estamos aqui com a senadora Soraya Tronic, que está falando para a gente sobre a CPI dos atos antidemocráticos. Foi anunciado ontem o pedido da CPI. Hoje
Já no primeiro horário, já tinha quantidade suficiente de assinaturas para essa CPI. Estamos aqui discutindo o assunto. E, senadora, um ponto importante, eu também tenho visto a manifestação de uma ala da esquerda sobre a possibilidade de novos atos, desta vez convocados pela esquerda. Qual a sua avaliação sobre isso? Nesse momento, é a forma mais estratégica de combater o que aconteceu ontem, convocando novos atos e talvez causando aí uma grande revolução, talvez até uma tragédia, né, para o país? Então, eu acho que isso deve ser coibido, tá? Não acredito que seja uma decisão de toda a esquerda, pode ter sido comentário de um membro, de um parlamentar ou outro, mas eu não acredito que isso será instigado. Tá? O que nós queremos é paz. Não sou da ala do quanto pior, melhor, sempre deixei claro, né? Do mesmo jeito que eu fui base do governo Bolsonaro, mas uma base consciente e crítica quando tinha que ser crítica, eu serei oposição, porque eu fui eleita no movimento anti-PT, e principalmente uma das minhas maiores bandeiras é o combate à corrupção, mas eu irei ajudar o país em tudo que for necessário. Então, eu trabalho ao lado do país, né, e farei uma oposição do mesmo jeito, consciente e crítica quando deve ser. Quando deve ser elogiado, eu vou elogiar, né? Porque eu não trabalho para um governo XY, que se chama B ou se chama L. Né? Mas eu não acredito que isso seja verdade. As pessoas estão cansadas e o Brasil não comporta isso. A nossa democracia, eu acredito até que foi longe demais. A nossa democracia não poderia ter sido ameaçada desta forma. E foi. Então, é grave demais. Isso não é uma brincadeira. Não é uma brincadeira. E nós vemos pessoas que estão dentro deste movimento antidemocrático, sabendo muito bem o que estão fazendo, extremamente conscientes, e outra, uma massa muito maior, sendo usada de massa de manobra para entrar no efeito manada, para fazer aquilo. Então, muita gente não tem a devida consciência e acha que liberdade de expressão é tudo, né? E não tem limites. Eu fico com dó dessas pessoas, dos oportunistas, obviamente que não. Espero que aqueles que realmente tenham responsabilidade nisso paguem o mais rápido possível para que isso seja feito de exemplo, para que nunca mais ousem atentar com a nossa democracia. Porque as mesmas urnas que me elegeram são as urnas que elegeram o atual governo e as mesmas que elegeram o antigo presidente da República. Então, né, vamos com calma. Para a gente finalizar essa conversa, essa entrevista, senadora, já agradecendo a sua disponibilidade de vir ao meio de Brasília, conversar com a gente, explicar para quem está aqui nos assistindo ao vivo, tentando entender os fatos de verdade, de fato que aconteceu, e também, principalmente, tentando saber o que as casas irão fazer nesse momento. A sua iniciativa foi rápida para tentar coibir, para tentar investigar o que aconteceu ontem. Foi em poucos minutos, eu imagino que menos de uma hora depois do que aconteceu, a senhora já estava atuando, e eu imagino e avalio que é isso que a sociedade espera mesmo dos nossos parlamentares, dos nossos políticos, das autoridades. Mas para a gente encerrar, quais serão os desdobramentos a partir de agora? Há previsão de instalação, já que conseguiu a quantidade suficiente, até extrapolou, né, a quantidade de assinaturas suficientes aí para instalar a CPI, há previsão do prazo? Olha, não há, mas o presidente Rodrigo Pacheco, quando nós nos falamos por telefone, inclusive, não foi só por mensagens, não, ele se mostrou muito solícito, e a questão da lacuna regimental sobre a mudança de legislatura, ele falou, não, Soraya, se for necessário, nós colheremos de novo e daremos o mesmo encaminhamento. O que nós precisamos dar é uma resposta à sociedade, colocar cada poder no seu devido lugar. Todos nós que fomos eleitos democraticamente precisamos sentar nas nossas cadeiras e trabalhar. Todos os senadores estão saindo das suas viagens, do seu descanso, e a maioria está voltando a Brasília. Quem não voltará vai acompanhar tudo online, mas eu volto a Brasília e estarei à disposição de vocês, mas eu acredito que sim. Nós teremos a sessão na terça, amanhã, né? Já amanhã, para a decisão acerca a discussão e votação do PDL, que decretou
sobre o decreto de intervenção na pasta da Segurança Pública do Distrito Federal, e eu acredito que haverá leitura da CPI. Tinha um outro pedido de CPI também do senador Renan Calheiros e o senador Randolph, que veio posteriormente ao meu, mas o objeto que está colocado no meu também pode ser ampliado pelo objeto da deles, e nós iremos trabalhar todos juntos em prol de dar uma resposta para a sociedade o mais rápido possível, porque, de verdade, o que nós sentimos é assim, um aviltamento. O meu gabinete está lá, estou recebendo fotos de vidraças quebradas, coisas jogadas. É algo assim que nos deixa realmente preocupados. Mas os três poderes irão se colocar lá presencialmente e vamos sim dar uma resposta para a sociedade, a resposta firme, a resposta justa, a resposta racional, sem revanchismo, sem meter politicagem ou política no meio disso. Vamos apurar fatos e não julgar pessoas. Então, entregar no mais curto espaço de tempo essa resposta para a sociedade e aguardar que os outros poderes tomem as suas providências. Muitíssimo obrigada, senadora, por vir ao Meio-Dia em Brasília. Obrigada pelos esclarecimentos. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade, pode informar a nossa equipe. A gente vai repassar para os nossos leitores, para quem nos assiste aqui. Vai ser um prazer receber e, principalmente, vai ser um prazer informar o que os parlamentares têm feito em prol da sociedade e, principalmente, em prol da democracia. Obrigada. Obrigada. Um grande abraço para vocês. Estamos à disposição 24 horas por dia, para que vocês passem as informações de forma fidedigna e direto da fonte, tá bom? Obrigada, Kiss. Um abraço para vocês, antagonistas. Obrigada, senadora. Um abraço. Tchau, tchau.